Graça e paz, queridos irmãos, amantes da Palavra de Deus, amigos e amigas, todos aqueles que procuram o conhecimento, a sabedoria e também o temor do Senhor, né? E a Palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temer a Ele e guardar todos os seus mandamentos, né? O sábio rei Salomão, ele identificou isso finalizando o livro de Eclesiastes com esta mensagem, né? Que tudo é vaidade, né? De tudo aquilo que ele viveu, procurou, usufruiu, teve, porque Deus deu riquezas incomparáveis ao rei Salomão, se vestiu das melhores roupas, comeu das melhores comidas, teve, né, mulheres acima de qualquer outro, né? 700 mulheres e 300 concubinas, irmãos, né? É muita coisa, né? E deu riquezas, né? Que o fez conhecido sobre toda a terra, conhecida naquele período, né? E até a rainha de Sabá quis conhecê-lo, né? Diante daquilo que era falado a seu respeito, né? E verdadeiramente ela viu, né, presencialmente, que aquilo era verdade e sobejava muito mais, né? Não somente o que se falava dele, mas ela verificou que era além daquilo, amém? Então, nós estamos aqui nesse projeto abençoado, que é lermos nesse ano de 2025 toda a Santa Escritura, de Gênesis a Apocalipse, do Novo ao Velho Testamento, ou do Velho Testamento ao Novo. Nós estamos aqui conhecendo a Palavra do Senhor, né? E isso não é um estudo teológico, né? Só uma coisa superficial, onde nós deixamos algumas coisas aqui a respeito dos livros, autores, do período que se passava, mas não é um estudo teológico, tá? E eu creio que isso vai te auxiliar bastante aí, né? Fazendo com que você se sinta mais com apreço, né? De buscar mais do Senhor, de saber, de entender, de conhecer, se não fazendo um estudo, né, teológico, básico, médio ou bacharelado, você aí procurando através de livros, compêndios, literaturas bíblicas, né, dicionários bíblicos e autores que se debruçaram aí sobre temas e assuntos, né, relativos à Palavra de Deus, de você aumentar o seu grau de conhecimento, sabedoria diante do Senhor e, né, tendo isso, você a cada dia mais e mais refletir a glória, a luz do Senhor, que sobre as nossas vidas, quando nós nos aproximamos dele, brilha cada dia mais e mais, né? E as trevas se afastam, né? Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que você esteja debaixo da sua luz gloriosa, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo, né? Então nós devemos estar debaixo dessa luz gloriosa, né, que João declarou, né, na sua palavra, né? Evangelho de João, né, declara isso, né, no seu capítulo 8, se não me engano. Vamos ver aqui, capítulo 8 do Evangelho de João, diz no versículo 12, né? Onde Jesus falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha aí, né? Então, seguir ao Senhor Jesus faz com que você não ande em trevas, né? Por caminhos obscuros, por caminhos que não sejam de Deus. Amém? Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade significa a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de luz, cheio de sabedoria.
E a palavra do Senhor diz lá no Salmo de número 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, é a palavra de Deus, irmãos, que nos faz andar pelos caminhos retos do Senhor. É a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica e que nos santifica também, né? Porque o próprio Senhor disse que nós somos santificados pela verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ela também nos santifica. Glória a Deus. Nós vamos então fazer a nossa leitura do capítulo 6, 7 e 8 do livro de Amós, o terceiro livro dos profetas menores. Estamos para finalizar amanhã este livro, né? Lendo o capítulo 9 de Amós e já entrando no capítulo 1 de Obadias, porque só tem um capítulo mesmo, né? Existem aí 4 livros que só contêm um capítulo e Obadias é um deles, né? Judas é um outro livro, né? Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar mais alguns livros, totalizando 4 livros de um capítulo, né? E depois nós vamos já começar o capítulo 1 de Jonas no mesmo dia, amém? Vamos finalizar Amós e lermos Obadias e Jonas. Olha aí, agora estamos na reta final, onde cada vez mais estaremos próximos de finalizarmos aí 365 dias do ano, lendo a palavra de Deus, e vamos finalizar lá no livro de Malaquias, lendo os 3 últimos capítulos deste livro no dia 31, se Deus permitir. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, né? No começo não foi fácil, mas olha onde nós chegamos, né? Desculpa. E como diz Jó, né? Determinando tu algum negócio, setear firme e a luz do Senhor brilhará no teu caminho. Então, tudo aquilo que você deseja fazer, almeja, Deus coloca no teu coração, né? Seja determinado, irmãos, a ir até o fim e com certeza você vai alcançar a bênção, a vitória, né? Se é estudar, estude, se é se formar na faculdade, né? Fique firme nesse propósito, porque Deus, se é do Senhor, vai dar certo, Deus vai preparar os meios, as condições, Deus vai te ajudar no decorrer do percurso, né? Daquilo que você está tentando fazer. Então, fique firme, né? Coloque diante do Senhor, estabeleça diante dele os teus projetos, propósitos, sonhos, né? E ele vai estabelecer isso na tua vida, né? Coloque diante dele, no altar de Deus, e ele vai estabelecer, né? E te conceder a bênção, a vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer então a nossa leitura do capítulo 6, que fala sobre a corrupção de Israel e ameaças, né? Amós ali é um livro que nós estamos vendo aqui, é um livro profético do Antigo Testamento, que ele registra o quê? As mensagens do profeta Amós contra a injustiça e a idolatria em Israel, né? Era uma coisa cíclica, né, irmãos? Passou de pais para filhos, de uma geração para outra geração, foram após outros deuses, balaíns, né? Adoraram nos bosques, né? Incitaram a ir o Senhor, né? Fizeram tudo aquilo que era desagradável ao Senhor e que era contra a sua palavra, né? Tem momentos ali que nós já vimos nos livros passados, né? Que fizeram passar os seus filhos pelo fogo, né? Coisa que Deus não pediu, não subiu ao seu coração jamais. Eram coisas, né, das nações que estavam ao redor de Israel, né? Oferecimentos a Moloque, sacrifícios de crianças, né? E eles fizeram isso, e isso, né, subiu terrivelmente como, né, desagradável diante do Senhor, né, diante das narinas de Deus, metaforicamente falando, né? Então, irmãos, isso serve para que nós possamos aprender, né, das coisas passadas e não cometermos os mesmos erros que Israel, Judá, né, o povo de Israel cometeu diante do Senhor, amém? Deus é amor
mas ele é justiça também, né? Então não vamos, né, testar aí a paciência do Senhor. Amém? Capítulo 6, a corrupção de Israel, ameaças. Ai dos que reposam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vedes, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis com os mais excelentes óleos, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio ou que o queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado juízo em fel, e o fruto da justiça em alonas. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força, porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Capítulo 7, a visão da locusta, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová se me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá disso o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros.
Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8, a visão de um cesto de frutos, ameaças contra Israel. O Senhor Jeová assim me fez ver, eis aqui um cesto de frutos do verão, e diz: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele, mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová, multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Glória a Deus, né, irmãos? Fizemos então a nossa leitura de hoje dos 3 capítulos, né, de Amós 6, 7, 8, né, onde nós vimos aqui mais ameaças do Senhor, né, sobre aqueles lá que fizeram tudo que era desagradável ao Senhor, e profecias contra Israel, né. Então, nós vamos finalizar aqui fazendo oração diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Nós vemos aqui que haverá um tempo que as pessoas vão procurar a palavra de Deus e não vão achar, irmãos, né? Porque haverá um povo sendo retirado desta terra, o povo do Senhor, aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que estão embranquecendo as suas vestes nesse sangue, se preparando para este dia, os que estiverem vivos, né? Quando tocar a trombeta, a voz do alarido, né? Houver, né, chegado, né, um povo no abrir e piscar de olhos será arrebatado nos ares, né? Esperamos nós estarmos no meio deste povo, e aqueles que estiverem mortos no Senhor, né, foram dormir no Senhor, serão ressuscitados primeiro, né? Então é a promessa do Senhor Jesus de voltar e buscar a sua igreja para estar com ele lá na glória, né? E nós queremos fazer parte deste povo, né? E quando isso acontecer, o Espírito Santo vai ser retirado da terra, né? Ele é o que impede o filho da perdição, o iníquo, né, de estar operando aí da maneira que ele deseja, né? Gostaria de operar.
mas tem alguém, né, o impedindo. E este é o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Então, as pessoas vão querer depois procurar a palavra de Deus, ouvir, e não vão poder, não vão ter mais esta palavra disponível da maneira que ela é hoje. Por isso, se apresse, por isso, prepare a sua vida, prepare, né, a sua casa espiritual, né? Fique conectado com o Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, né? Peça perdão a Deus pelas suas falhas, fraquezas e imperfeições, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça, né? Fiel o Senhor para isso, amém? Está lá em 1 de João, capítulo 1, você vai encontrar esta palavra do Senhor, amém? Curve a sua cabeça, né? Incline a tua cabeça em reverência ao Senhor, leve os teus pensamentos aos altos montes, porque é de lá que lhe vem o socorro, a salvação, a última palavra, a bênção e a vitória. Pai amado, Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, é o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus, Pai. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Eu, Senhor, que habito no esconderijo do Altíssimo, declaro que a sombra do Onipotente é o descanso, Pai. Porque digo do Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti eu confio, Senhor. Porque tu és, ó Pai, que me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Tu és, ó Pai, que me cobre com as tuas penas, e debaixo das tuas asas eu estou seguro, Senhor. A tua verdade, ó Pai, ela é escudo, ela é broquel, por isso não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000, Senhor, cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido, somente com os olhos eu vejo e contemplo a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação, por isso nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega ao meu lar, à minha casa, porque aos teus anjos tu dá ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. São eles que sustentam as minhas mãos, para que eu não tropece com meu pé em pedra. Eu piso leão e áspide, calco aos pés o filho do leão e serpente, pois que tão encarecidamente eu te amo, tu também me livra, me coloca num alto retiro, porque eu conheço teu nome, eu lhe invoco, tu me respondes. Está comigo, Senhor, na angústia, glorifica-me, Pai, da abundância de dias e mostra a tua salvação, Senhor. Pai querido, Deus amado, nós sabemos, cremos e temos a certeza, Pai, que a tua palavra jamais retorna vazia, Senhor, mas realiza aquilo, Senhor, para a qual ela é enviada. E esta palavra ela está sobre as nossas vidas, esta palavra de bênção, de vitória, de cura, de libertação, esta palavra de proteção, de amparo do Senhor, para que nós não venhamos temer o mal, nem as trevas, nada, Pai. Que nós venhamos confiar em Ti, na Tua palavra, que nós possamos esperar em Ti, que nós possamos aguardar no Senhor a bênção e a vitória, a última palavra, o escape, o livramento, Pai. Tudo provém de Ti, por Ti e por meio de Ti. Em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, toda malignidade seja destruída, quebrada, anulada, todas as obras contrárias contra nós, nosso lar, casa, família, entes queridos, familiares. Meu Deus querido, Deus amados, que não venha prevalecer nada, Pai. Nós também pedimos aos nossos irmãos em Cristo, nossos amigos e amigas, aqueles que oraram, têm orado, nos ajudaram,
têm ajudado, aqueles que estenderam as mãos para os teus servos, ó Pai, no momento de angústia, de aflição, Senhor, aqueles que semearam na nossa vida, meu Pai, têm semeado, Senhor. A tua palavra diz que haverá uma recompensa para esses, meu Pai. Que o Senhor retribua 100 vezes mais, a 30, 60, 100 por 1, que haja multiplicação da semeadura, Senhor. Que haja o abençoar do Senhor sobre as suas vidas, que o Senhor possa, meu Deus, operar com a tua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, trazendo vida e vida com abundância, meu Pai. Que haja a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, Senhor. É esta paz que eu preciso, esta paz que o meu irmão, que a minha irmã precisa, aqueles que estão conosco, ouvindo, escutando este vídeo, Senhor, venha alcançar a cada um com esta paz do Senhor que o mundo não pode dar, meu Pai. Toda a paz que nós encontramos só em Jesus nós podemos achar. É a paz do Senhor que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Meu Deus, obrigado por tudo, meu Pai. Graças te damos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus, fique debaixo da palavra do Senhor, né? Não fique debaixo de palavras contrárias, não fique dando ouvidos a doutrinas de demônios, não fique dando ouvidos, né, a palavra de derrota, de fracasso que o diabo quer colocar na tua mente, no teu coração, mas fique firme na palavra do Senhor, que é viva, poderosa, eficaz e que funciona. Ela opera aquilo para o qual é enviada. É a palavra de Deus, é a verdade da palavra de Deus. E Deus jamais mente através da palavra dele. Amém? Seja todo homem achado mentiroso e Deus verdadeiro. Jesus te abençoe, fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28, Jardim Aparecida. Domingo estaremos ali no segundo dia de campanha, né, culto da família, às 18 horas, com uma campanha poderosa, né, enchei-vos do Espírito Santo, né, que nós estamos aí realizando através de 3 pastoras abençoadas. A primeira já foi dia 14, nós estaremos agora no dia 21 com mais uma pastora mulher de Deus, trazendo uma palavra de vida e de poder para a tua vida. Venha e traga mais um, começa às 18 horas, amém? Jesus te espera e eu também. Graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.